Shiki era apenas um delinquente comum que tinha sido expulso da escola. Mas quando um estranho misterioso o ataca e mata seu pai, ele descobre que tem sangue de demônio nas veias e decide dominar seus poderes para se vingar. Há muito tempo, uma raça de demônios chamada Oni vivia no Japão, destruindo tudo e matando humanos à vontade. Ninguém se atrevia a enfrentá-los. Mas então, um homem corajoso chamado Momotaro emergiu como o salvador da humanidade. Ele atacou a base dos Oni, matando milhares deles. Mas esse foi apenas o começo de uma longa guerra entre Momotaro e os Oni, que continua na era moderna. Sem saber como esse antigo conto de fadas está ligado ao seu destino, um adolescente chamado Shiki está limpando sua coleção de armas enquanto fala com um amigo ao telefone. Ele ri do fato de ter sido expulso da escola recentemente por causa de uma briga e diz que nem se importa, pois estava cansado de ver a cara feia de seus colegas todos os dias. Nisso, seu pai adotivo, Tsuyoshi, chega e o atinge na cabeça, exigindo que ele explique por que foi expulso da escola. Shiki pede que o deixe em paz, e Tsuyoshi avança para atingi-lo mais uma vez por ser um bastardo ingrato, mas Shiki o desvia dessa vez. Tsuyoshi então pergunta a Shiki o que diabos é todo esse negócio de armas, porque eles têm uma loja de vinhos, não de armas. Shiki o provoca, dizendo que a loja de vinhos mal está funcionando, porque todo mundo sabe que ele está perdendo clientes. Tsuyoshi responde, zombando dele por agir de forma tão altiva depois de ter sido expulso da escola. E Shiki leva isso para o lado pessoal. Ele diz que nunca se tornará um perdedor como Tsuyoshi, e que está muito aliviado por eles não serem parentes de sangue. Isso magoa os sentimentos do velho, mas ele então desce as escadas por causa de uma ligação de negócios. Tsuyoshi sai para fazer uma entrega, e Shiki suspira, desejando que algum homem rico o tivesse adotado. Ele então tenta praticar sua mira, mas uma explosão fora da casa o assusta. Ele sai para ver o que está acontecendo, mas uma névoa densa bloqueia sua visão. De repente, uma rajada de uma estranha névoa preta sai da neblina, e Shiki recua em choque. A névoa o segue, agarrando sua perna e arrastando-o para fora antes de soltá-lo na rua. Enquanto Shiki se levanta e se pergunta o que diabos está acontecendo, um velho assustador vestido de branco aparece, pronto para atacá-lo. No entanto, no momento seguinte, Tsuyoshi retorna e ele bate com o carro no agressor antes de dizer a Shiki para entrar no carro. Ele dirige o mais rápido que pode, dizendo que a única opção deles agora é deixar o país. No entanto, Shiki ainda não processou o que acabou de acontecer. Ele pergunta ao pai como ele pôde simplesmente matar alguém com o carro, mas Tsuyoshi lhe diz que o homem ainda não está morto, e que eles precisam se afastar o máximo possível dele. Ele está muito angustiado, e pede a Shiki para ouvi-lo com atenção, pois eles não têm muito tempo. Tsuyoshi diz a Shiki que ele é um descendente dos Oni, e que o cara que acabou de atacá-lo é o descendente de Momotaro. Shiki diz a ele para parar de brincar, porque não é hora para isso. Mas Tsuyoshi lhe diz que está falando sério. Nesse momento, uma lâmina feita de névoa preta penetra no teto do carro, e Tsuyoshi mal a desvia. Ele percebe que o agressor os alcançou, e de repente, as janelas do carro são cobertas por névoa preta, cegando-os completamente. Tsuyoshi para o carro perto de um armazém abandonado e rapidamente sai, dizendo a Shiki que eles precisam se esconder imediatamente. Nesse momento, o carro explode, e quando Tsuyoshi se vira, ele percebe que Shiki está desaparecido. Por sorte, ele vê um rastro de névoa preta entrando no armazém e percebe que seu filho foi levado para lá. Dentro do armazém, Shiki se encontra preso em uma teia gigante feita de névoa preta, com um cara assustador chamado Sakuradare parado na sua frente. Sakuradare diz a Shiki que o sangue de Oni em suas veias o torna nada mais que uma praga, e que exterminar tais pragas é o trabalho da agência Momotaro. Shiki ainda está em choque por Sakuradare ter sobrevivido a ser esmagado por um carro. Mas então, Tsuyoshi chega lá, dizendo a ele que o conto de fadas de Momotaro é uma história real. Ele diz que, por milhares de anos, Momotaro e Oni têm estado em guerra através de seus descendentes que compartilham seu sangue. Eventualmente, os descendentes de Momotaro uniram forças e formaram a agência Momotaro, ganhando vantagem na batalha e forçando os Oni a se esconderem entre os humanos para sobreviver. Shiki ainda não consegue entender o que está acontecendo, mas Tsuyoshi lhe diz para deixar o papai resolver. Sakuradare de repente cria duas espadas de névoa preta e, em resposta, Tsuyoshi também libera a mesma habilidade para lutar contra ele. Os dois homens correm um em direção ao outro, chocando suas lâminas e liberando uma poderosa onda de choque. Tsuyoshi de alguma forma empurra Sakuradare para trás, mas ele o chama de mais fraco do que era antigamente. Sakuradare explica que a névoa preta é a habilidade única que apenas os descendentes de Momotaro podem usar e que Tsuyoshi já foi seu superior na agência Momotaro. Shiki fica chocado ao saber que seu pai é um descendente de Momotaro, mas Tsuyoshi diz que se esqueceu disso completamente. Sakuradare pergunta se ele também
se esqueceu do quão perigosos os Oni são. Ele declara que, pelos crimes de abrigar um Oni, Tsuyoshi também será eliminado. Tsuyoshi responde atacando-o primeiro, mas ele e Sakuradare são igualmente fortes. Shiki só pode assistir a luta louca em perplexidade, enquanto Sakuradare pergunta a Tsuyoshi por que ele está protegendo um monstro que só vive para a destruição. Tsuyoshi manda-o calar a boca e tenta causar danos sérios a ele, mas Sakuradare é muito mais rápido do que ele esperava. Ele facilmente desvia do ataque e então atinge Tsuyoshi com um combo super rápido, ferindo-o gravemente e o nocauteando. Shiki fica arrasado ao ver seu pai sangrar e amaldiçoa Sakuradare, dizendo que irá matá-lo. Sakuradare, no entanto, lhe diz que ele irá para o além-vida com seu pai em breve. Nesse momento, Tsuyoshi agarra seus pés e Sakuradare pergunta por que ele está indo tão longe para proteger um Oni, e ele responde que não precisa de razão para proteger seu filho. Ele diz que Shiki ainda não prejudicou ninguém e que é errado matá-lo apenas porque ele tem sangue de Oni. Sakuradare apenas cria uma espada de névoa preta para acabar com ele, e a raiva fervendo dentro de Shiki finalmente atinge seu limite. Com os olhos ficando vermelhos, ele jura que matará o bastardo que está tentando ferir seu pai, e seus poderes demoníacos despertam. Ele começa a sangrar de cada poro de seu rosto, e seus chifres demoníacos brotam de sua cabeça. Shiki grita que irá matar Sakuradare, e quando o homem se vira para vê-lo, ele descobre que Shiki não está mais contido pela teia. No momento seguinte, um monte de armas feitas de sangue surgem ao lado de seu rosto. Mas, graças a seus reflexos rápidos, ele consegue bloquear todos os tiros. No entanto, Shiki já saiu daquele local. E enquanto Sakuradare se pergunta onde ele está escondido, ele nota sangue pingando do telhado, onde Shiki está pendurado de cabeça para baixo como um Batman desequilibrado. Vendo sua forma coberta de sangue, Sakuradare percebe que Shiki despertou, e agora ele pode lutar manipulando seu sangue. Mas essa não é a coisa mais assustadora sobre lutar com um Oni. De repente, Shiki avança em sua direção, empurrando-o para trás com suas investidas poderosas. Sakuradare rapidamente vira o jogo, cortando seu braço, mas Shiki salta para trás e instantaneamente regenera seu braço. Ele então grita loucamente, e Sakuradare começa a suar porque percebe que essa luta não será fácil. Shiki manifesta seu poder na forma de inúmeras armas feitas de sangue, e Sakuradare é forçado a usar toda a sua força e velocidade para bloquear as balas. Nesse momento, Shiki atira um míssil contra ele, e graças a seus instintos, Sakuradare o desvia por uma margem muito pequena, e o míssil explode atrás dele. O velho é forçado a fugir do ataque implacável de Shiki, mas então ele joga sua espada nele, na esperança de derrubá-lo rapidamente. No entanto, isso não é o suficiente, pois Shiki rapidamente o alcança e o chuta para longe. Sakuradare está muito cansado e ferido para se mover rápido o suficiente, e Shiki pisa em seu rosto, antes de descarregar uma munição equivalente a um batalhão militar em seu traseiro. No entanto, Sakuradare de alguma forma consegue escapar com sua vida, mesmo estando terrivelmente ferido. Ele amaldiçoa Shiki, mas de repente, Shiki desaba, e as armas feitas de sangue se estilhaçam. Sua transformação de Oni é desfeita, e enquanto ele olha para suas mãos ensanguentadas, Shiki enlouquece, se perguntando o que diabos acabou de acontecer. Sakuradare se lembra disso como uma reação típica de pessoas que despertam seus poderes de Oni pela primeira vez. Com seu poder restante, ele invoca uma espada de névoa preta novamente, decidindo terminar seu trabalho agora. No entanto, assim que ele está prestes a esfaquear Shiki, Tsuyoshi pula no meio deles, sacrificando-se para salvar seu filho. Sakuradare pergunta como ele pôde arriscar sua vida para salvar o garoto, mesmo depois de ver o monstro que ele se tornou. Tsuyoshi apenas pensa em como Shiki era um menino fofo, e diz ao seu velho amigo que não foi uma coisa ruim ser um pai feliz, mesmo que por um curto período. Nesse momento, alguns civis se reúnem no local, após ouvirem a explosão, e chamam o corpo de bombeiros, e Sakuradare decide recuar por enquanto. Ele se transforma em névoa preta e desaparece, deixando o ferido Tsuyoshi e o confuso Shiki sozinhos. Shiki entra em pânico e diz a seu pai que irá chamar uma ambulância, mas ele pede para ele parar, porque sabe que este é o fim. Ele apenas quer falar com seu filho uma última vez no final. Tsuyoshi diz a ele que nunca pôde lhe contar sobre sua linhagem Oni, porque isso significaria dizer a ele que há pessoas que querem matá-lo. Mas agora, ele só pode pedir a Shiki para se tornar forte o suficiente para derrotar tanto a Momotaro quanto os Oni, para que ele possa viver livremente e feliz. No entanto, Shiki grita para ele calar a boca, porque ele ainda não terminou com ele. Ele começa a levá-lo para fora, dizendo que eles conversarão depois que ele melhorar. E Tsuyoshi apenas sorri para ele uma vez, antes de dar seu último suspiro. Quando ele cai no chão, Shiki enlouquece.
Ele tenta acordá-lo primeiro e depois começa a chorar incontrolavelmente. Logo depois disso, um homem em patins chega lá, e quando Shiki se vira para vê-lo, ele o nocauteia com um único toque em sua cabeça antes de levá-lo para um lugar onde apenas pessoas como ele podem se tornar mais fortes. Enquanto está inconsciente, Shiki sonha com os momentos felizes em que costumava brincar no parque, sob os olhos atentos de seu pai. Mas então, o sonho se torna sombrio abruptamente com Tsuyoshi morrendo na mão de Sakuradari. Shiki acorda com um sobressalto ao olhar para os olhos injetados de sangue de Sakuradari, mas quando ele olha ao redor, ele se encontra amordaçado e amarrado a uma cadeira em um grande salão vazio. Logo atrás dele, o cara de patins que o sequestrou está fazendo flexões de um braço com a mão invertida, usando seu guarda-chuva, e ele se levanta assim que vê Shiki acordado. O rei da borda se apresenta como Nato, um companheiro Oni, e rapidamente manifesta seus chifres. Shiki está muito confuso com tudo, e ele não consegue nem prestar atenção em Nato, que se recusa a dizer onde eles estão agora. Ele o informa que o corpo de seu pai está armazenado com segurança em outro lugar, e que ele o trouxe aqui para resgate e avaliação. Nato então patina de repente para o quadro branco no canto, e o arrasta para perto de Shiki, antes de mostrar o quão rápido e eficiente é usar patins em vez de caminhar. Em seguida, ele começa a explicar a agência Momotaro para Shiki, dizendo que ele já viu um cara que pode controlar a névoa preta e usá-la como arma. A agência Momotaro encontra e caça Oni, e em resposta, os Oni criaram sua própria agência para contra-atacar. Nato diz que seu trabalho é encontrar Oni recém-despertados como Shiki, e levá-los para um lugar seguro, onde ele pode avaliar se eles são dignos de se juntar à agência Oni. Com essa breve introdução, ele coloca o quadro branco de volta em seu lugar, e então remove a mordaça de Shiki para que ele possa entrevistá-lo. Assim que ele remove a mordaça, Shiki começa a gritar para ele libertá-lo. Ele também amaldiçoa Nato, ameaçando matá-lo se ele tiver prejudicado o corpo de seu pai. E Nato imediatamente deduz um ponto de sua pontuação que já é 0. Ele chama Shiki de idiota por não entender o que significa armazenado com segurança, porque ele mencionou isso alguns minutos antes. Shiki fica bravo com ele e diz que não há como ele confiar em um rei da borda sombrio como ele, e Nato não esperava nada mais dele. Ele decide deduzir mais pontos da pontuação de Shiki quanto mais ele amaldiçoa e exige ser libertado, dizendo-lhe para cooperar se ele quiser passar na avaliação. Shiki não se importa com a avaliação, mas ele quer ser livre rapidamente. Então, ele tenta segurar sua raiva. No entanto, ele nem consegue fazer isso direito, e Nato lhe diz para parar de lhe dar o olhar assustador. Shiki se irrita ao ouvir isso, e Nato decide avaliá-lo usando um método não padrão porque coisas normais não parecem funcionar com loucos. Ele tira sua gravata e, antes que Shiki possa sequer perceber o que está acontecendo, Nato usa a gravata para estrangulá-lo com toda a sua força. Shiki entra em pânico ao perder o fôlego, e Nato diz que a verdadeira natureza de uma criatura é revelada quando ela está perto da morte, e é isso que ele quer ver. Shiki tenta resistir com toda a sua força, mas ele não consegue sair do estrangulamento mesmo depois de sangrar de cada buraco em seu rosto. Ele logo perde a consciência, e Nato fica desapontado com ele, mas o sangue que Shiki acabou de perder desperta como resultado de seu poder. Ele se transforma em pontas afiadas e ataca Nato, que desvia do ataque sem muita dificuldade. De repente, ele encontra uma metralhadora feita de sangue apontando para sua cabeça, e atrás dela, Shiki está em seu estado berserker. Ele abre fogo contra Nato e depois recua depois de ficar satisfeito, mas seus ataques nem sequer tocaram no rei da borda, que se protegeu revestindo seu guarda-chuva com seu sangue. Ele deduz 100 pontos da pontuação de Shiki, porque ele nem sabe como usar seu próprio sangue, e então decide mostrar a ele como isso é realmente feito, mesmo que ele não vá se lembrar de nada quando o estado berserker terminar. Shiki de repente avança em sua direção, mas Nato está preparado para tudo, e alguns minutos depois, Shiki recupera a consciência, deitado derrotado no chão. Ele não consegue entender o que acabou de acontecer, mas então ele olha para suas mãos vermelhas e entra em pânico, percebendo que ele perdeu o controle novamente. Nato calmamente se senta em cima dele, dizendo que é natural que sua memória esteja em branco, porque quando um Oni entra no modo Berserk, eles perdem a cabeça. Ao redor deles, o salão é uma bagunça total como resultado da luta, e Shiki diz a Nato para parar de lhe dar sermões quando ele também está usando seu sangue como arma. Nato imediatamente faz seu guarda-chuva de sangue desaparecer, dizendo a Shiki que ele nunca entrou em Berserk porque ele realmente pode controlar seu poder. Ele então declara que não há mais nada a ser dito, porque Shiki está desclassificado para se juntar à agência Oni. Shiki ainda não tem ideia do que diabos
diabos está acontecendo. Mas se há uma coisa que ele sabe com certeza, é que Nato é ridiculamente forte. Ele decide engolir seu orgulho e implora a Nato para aceitá-lo como seu subordinado, porque ele quer se tornar mais forte e vingar seu pai. Nato imediatamente recusa seu pedido, dizendo a Shiki que alguém como ele, que não usa o cérebro ao lutar, é sempre a primeira pessoa a morrer em uma batalha real. Ele o chama de uma desgraça inútil que não consegue controlar nem seu cérebro, nem seu poder, e Shiki usa cada grama de sua força para conter sua raiva. Nato então declara que é hora de ele se livrar de Shiki, porque um Oni Berserk é um risco para todos. Ele usa seu anel especial para cortar seu polegar, deixando um fluxo de sangue escorrer. Ele transforma o sangue em um guarda-chuva, e Shiki de repente tem uma ideia sobre como fazê-lo mudar de ideia. Ele foge do alcance de Nato e então avança em sua direção, enquanto arrasta o punho no chão até que sangre. Nato rapidamente transforma seu guarda-chuva em um escudo pontiagudo que o protegerá de qualquer ataque corpo a corpo, e então calcula os possíveis movimentos que Shiki pode usar. Shiki pula no último momento, o que estava entre as possibilidades que Nato calculou, mas então ele o surpreende usando as pontas para pular para o lado e apontar uma arma sangrenta para seu rosto. Shiki coloca todo o seu foco na arma, atirando um tiro poderoso com o recuo, fazendo-o voar para trás. Ele não consegue acreditar que conseguiu acertar Nato, mas acontece que ele não conseguiu nem dessa vez. Nato simplesmente bloqueia a bala de sangue com o dedo e a estilhaça, não dando nenhum crédito a Shiki pelo ataque, porque ele foi para a metade do modo Berserk para atacá-lo. Enquanto Shiki parece perder a cabeça novamente, Nato decide acabar com ele com seu movimento especial. Ele se coloca em uma jaula protetora e convoca arqueiros feitos usando seu sangue, prontos para atirar a seu comando. No entanto, ao notar Shiki lutando contra seus instintos Berserker e controlando seu poder, Nato cancela seu movimento especial. Shiki fica orgulhoso por ter conseguido controlar seu poder, mas ele cai no chão porque acabou de usar muita energia. Nato não consegue acreditar que Shiki não apenas controlou seus poderes, mas também suprimiu o modo Berserker, o que não é algo que todos podem fazer. Ele pergunta como diabos ele fez isso, mas Shiki, com arrogância, lhe diz para aceitá-lo como seu subordinado para descobrir a resposta. Nato diz a ele que irá pensar sobre isso, e Shiki decide tomar isso como um sim. Ele diz que quando Nato falou sobre controlar seu sangue, ele não entendeu, mas quando ele o viu cortar o polegar e usar o sangue para criar uma arma, ele teve uma ideia. Ele pensou que, como ambos eram Oni, ele poderia apenas imitá-lo, e surpreendentemente isso funcionou. No entanto, ele não entendeu os detalhes, e apenas deixou seu braço sangrar, enquanto mentalmente gritava para ele formar uma arma. Shiki ainda está animado por sua aposta ter funcionado, e pergunta a Nato o que ele pensa sobre isso. Nato acha que é uma loucura total, porque não é assim que as coisas funcionam. Da sua experiência, adolescentes burros e emocionais como Shiki têm dificuldade em controlar seu sangue, enquanto pessoas racionais e calmas como ele têm a melhor chance de usar seu poder corretamente. Ele pensa que Shiki não ouve a razão ou sequer deixa seu modo Berserker controlá-lo, e ele pode usar seu instinto bruto para forçar seu poder a obedecê-lo. Ele acha que é um método muito rude, mas também pode dar a alguém uma quantidade explosiva de poder. Ele começa a se perguntar o que fazer com esse caso único quando de repente Shiki lhe diz que precisa de poder para vingar seu pai e matar o homem que o assassinou. Ele diz a Nato que se ele o aceitar como subordinado e lhe ensinar tudo, ele se tornará útil para ele. No entanto, Nato se recusa a considerar essa possibilidade. Ele transforma seu guarda-chuva em uma lança, dizendo a ele que pessoas como ele são um risco para a sociedade, porque ele nem sabia que podia controlar seu poder, e apenas arriscou. Ele diz que não pode aceitá-lo como um lacaio, e então age como se fosse esfaqueá-lo com uma lança, mas apenas atinge o chão perto de sua cabeça. Ele diz a Shiki que não o aceitará como subordinado, mas como estudante, e isso é realmente confuso para Shiki porque ele pensa que ambos são a mesma coisa. Nato lhe diz que ele mal passou no teste, mas que lhe dará a chance de provar suas habilidades. Shiki não consegue entender o que está acontecendo, então Nato decide começar do básico. Ele lhe diz que eles estão em uma ilha chamada Portal do Inferno, que era conhecida como Onagashima no passado. Foi o lugar onde o Momotaro original massacrou demônios, mas agora é um lugar onde os Oni podem viver em segurança. No centro da ilha, há a Academia Hazetsu, que é uma escola militar que treina Oni para lutar contra a agência Momotaro. Shiki fica assustado ao saber que está em uma ilha, mas Nato cutuca seu rosto, dizendo que isso não é importante. A parte mais importante é que a Academia Hazetsu lhe ensinará tudo, desde educação geral, controlar seu sangue Oni, técnicas de luta e a história entre Momotaro e Oni. Nato é o professor de Shiki na sala de aula, e ele lhe diz mais sobre como as coisas são feitas na academia. Mas isso é mais do que seu cérebro do tamanho de uma ervilha pode lhe dar. Shiki nem se importa com isso, porque tudo o que ele quer saber é se ele pode se tornar forte
forte o suficiente para vingar seu pai. Nato não pode lhe dar nenhuma garantia, mas ele lhe diz que se ele não puder se tornar forte o suficiente para lutar contra a agência Momotaro, ele será expulso da escola. Logo, Shiki se veste e está animado para ir a um tipo diferente de escola. Mas Nato o avisa que outras pessoas passaram no teste este ano, e que ele provavelmente é o menos habilidoso entre eles. De repente, Shiki se lembra de seu pai e pergunta a Nato onde seu corpo está. Nato responde que o mantiveram no necrotério porque eles queriam que Shiki lidasse com o funeral de acordo com suas crenças. Shiki fica um pouco sombrio ao pensar na morte de seu pai, e Nato lhe diz que ser um idiota melancólico é uma perda de tempo e que ele deve se concentrar apenas em se tornar mais forte para que possa ter sua vingança. Shiki diz que ele parece ser um cara legal, afinal, e isso envergonha Nato, que se afasta rapidamente, dizendo a Shiki que se ele não chegar à sala de aula antes dele, ele será expulso. Shiki de alguma forma o alcança e, enquanto ele se pergunta como deveria entrar na sala de aula para ganhar a quantidade máxima de aura, Nato apenas o chuta pela porta. Shiki sente que contraiu uma dívida de aura por causa de sua entrada sem graça e pede ao garoto mascarado chamado Jin alguns lenços de papel para o seu sangramento nasal. Jin acaba sendo um rei da borda, ainda maior do que o professor deles, e ele diz a Shiki para parar de falar com ele. Shiki fica bravo com isso e começa a provocá-lo por ainda não ter seus chifres. Jin simplesmente manifesta seus chifres, dizendo que apenas calouros burros que não conseguem controlar os chifres os exibem o tempo todo. Esse comentário ofende outro cara chamado Akari, que também não consegue controlar seus chifres. As coisas começam a ficar tensas na sala de aula, com Shiki se aproximando de Jin. No entanto, antes que as coisas possam ficar violentas, Nato de repente chega por trás deles e Shiki se encontra sentado bem ao lado de Jin, sem sequer perceber quando isso aconteceu. Jin fica igualmente chocado, mas Nato não tem tempo a perder com o que seus alunos pensam. Ele diz que para a primeira lição deles, eles vão jogar um jogo de pega-pega. Ele leva todos os alunos para a floresta, dizendo a eles que eles têm 1 hora para voltar para a escola, enquanto evitam ser pegos por ele. Nato então declara que qualquer um que não conseguir voltar para a escola dentro do tempo limite será expulso, e ele não se importa com a objeção de Shiki. Ele então diz aos alunos que eles são livres para usar seus poderes, e que ele só usará os dele caso alguém entre em Berserk. Jin diz com confiança que ele pode ser morto se ele não usar seus poderes, e Nato não tem problema com isso. Em vez disso, ele diz que se alguém o matar, eles se formarão instantaneamente, e então poderão se juntar a qualquer esquadrão que desejarem para lutar contra a agência Momotaro. Ele então diz que a escola está lá para prepará-los para os desafios da vida real, e que ele os testará a cada passo. Ele pergunta a todos se estão prontos, e Shiki responde que ele dará tudo de si, e se sairá bem nos testes. Nato então revela que há outra regra, e pega 2 bolas que ainda são menores que as minhas. Ele diz aos alunos que eles precisam ter uma bola com eles quando chegarem à academia para passar neste teste, e então de repente as joga na área restrita. Os alunos pensam que, como há apenas 2 bolas, eles terão que lutar por elas. Mas então Nato revela que eles serão divididos em equipes. A primeira equipe tem Shiki junto com Jin e a tímida Omari, de cabelo rosa. No segundo grupo tem o delinquente chamado Ikari e o nerd Juji, enquanto o terceiro grupo tem o nervoso Roku e Kuina, que parece o mais confiante de todos os presentes. Nato diz às 3 equipes que ele entrará na zona restrita 15 minutos depois deles, para que eles possam ter uma vantagem. Mas Shiki o interrompe dizendo que ele não quer se juntar ao esquisitão mascarado. Nato lhe diz que ele será expulso se não puder trabalhar em equipe, e ele é forçado a retirar suas palavras. Depois disso, Omari se apresenta educadamente a Shiki, que nunca teve nenhum tipo de interação feminina em toda a sua vida. Ele imediatamente sente borboletas no estômago ao ver Omari se aproximar dele, e ele confiantemente lhe diz que a protegerá. Ela fica corada ao ouvir isso, e lhe diz que ele não precisa ir tão longe, porque tudo o que ela quer é não ficar no caminho dele. Em seguida, ela vai se apresentar a Jin, mas ele é um fã da borda de Tate, que nem se dá ao trabalho de responder a ela. A baixa autoestima de Omari entra em ação, e ela começa a chorar e se desculpar por falar com ele. Shiki começa a gritar com Jin por machucar os sentimentos da garota, e então ele rapidamente se move para confortar Omari, dizendo a ela que ela não deveria arruinar sua aparência fofa chorando. Ele então retorna para provocar Jin, mas o fã de Tate lhe diz para parar de ser um beta. Nato interrompe a briga e diz para eles entrarem porque eles não têm o dia todo. Jin e Shiki imediatamente correm em direção
direção à floresta restrita, e depois de um tempo de olhar ao redor sem rumo, Omari também o segue. Lá dentro, Jin começa a pular pelas árvores como um ninja de Naruto, pensando em como matar Nato lhe renderá sua formatura e o direito de se juntar a qualquer esquadrão que ele queira. Ele quer aproveitar esta chance para ir para a linha de frente e enfrentar seu maior inimigo novamente. Mas então, de repente, Shiki tenta atacá-lo por trás, tirando-o de seu monólogo interno. Jin pergunta o que diabos está errado com ele, e Shiki responde que vai provar que é mais forte que ele. Jin está pronto para uma luta também, e ele remove sua máscara para revelar algumas cicatrizes terríveis ao redor de sua boca. Shiki fica assustado, mas ele diz que apenas os fracos exibem suas velhas cicatrizes. Mas Jin não cai em suas provocações. Ele simplesmente remove suas luvas, revelando que sua mão também está coberta de marcas de pontos. Ele rasga um dos pontos para deixar seu sangue sair e o transforma em serras circulares. Shiki fica chocado ao ver isso porque ele pensa que o autor de Chainsaw Man irá processá-los por copiar suas ideias. Jin lhe diz para parar de perder tempo e fugir se ele estiver com medo. Mas Shiki responde que se ele fugir agora, ele não será capaz de vingar a morte de seu pai. Jin fica surpreso ao ouvir isso, mas então ele de repente se torna ameaçador ao dizer a Shiki que eles nunca serão capazes de se entender. Shiki lhe diz que ele não quer entendê-lo em primeiro lugar e morde o polegar para liberar seu sangue. No entanto, ele falha em transformá-lo em uma arma desta vez e entra em pânico, se perguntando o que exatamente ele deve fazer para que funcione. Ele decide lutar usando um bastão porque essa é a única opção que ele tem, mas ele logo percebe que não é páreo para Jin, que pode cortar árvores com apenas um golpe de seus braços de motosserra. Enquanto isso, Omari está tentando encontrar os dois garotos quando de repente, ela ouve o barulho alto das árvores caindo no chão. Ela de repente entra em pânico e seu complexo de inferioridade entra em ação, pensando que ela não é apta para estar em um lugar como este. No entanto, ela se anima um pouco ao pensar que Shiki a chamou de fofa e ela decide procurá-lo, sem perceber que ela estava a apenas alguns metros de distância de uma das bolas. Ao mesmo tempo, Shiki está tentando lutar contra Jin com os punhos nus. Jin nem sequer usa seus poderes de motosserra contra ele, e ele ainda consegue surrá-lo com facilidade. Shiki continua se perguntando como ele pode controlar seus poderes tão facilmente. Mas então ele percebe que a habilidade de Jin é diferente da sua. Ele perde o foco enquanto pensa sobre a verdadeira natureza de suas habilidades, e Jin consegue derrubá-lo com um único soco. Shiki se sente frustrado por causa disso, e Jin decide deixar o perdedor chorar em paz. No entanto, assim que ele começa a andar, Shiki se levanta, dizendo que a luta não acabou. O irritado Jin apenas envia uma motosserra em sua direção, e no exato momento, Omari chega lá. Graças aos seus instintos negativos de sobrevivência, ela nem sequer percebe que está andando bem na linha de fogo. Shiki entra em pânico ao ver isso, e por sorte, ele consegue levá-la para a segurança, mesmo que ele fique ligeiramente ferido ao fazer isso. Ele rapidamente se levanta de cima de Omari e diz a Jin para se desculpar com ela, mas Jin responde que teria sido culpa dela se ela tivesse morrido de seu ataque fraco. Shiki fica irritado com isso, mas então, de repente, ele ouve Omari cantando. Ela sente muito, como uma oração. Ele lhe diz que não é culpa dela, mas Omari está em transe, e de repente ela começa a sangrar pelo nariz. O sangue lentamente assume a forma de um humano gigante, e tanto Jin quanto Shiki ficam assustados, se perguntando o que diabos é isso em nome de Attack on Titan. Omari diz a ambos para fugirem porque sua titã fêmea vai matá-los. Assim que ela diz isso, a titã fêmea atinge o chão com toda a sua força, e Shiki mal consegue evitar ser atingido por seu ataque. Jin, por outro lado, pula direto para a titã fêmea para contra-atacar, mas suas motosserras não podem causar muito dano ao seu corpo gigante. Shiki pergunta a Omari se ela não pode parar aquela coisa. Então ela se desculpa porque não pode fazer nada. Ela de repente desaba depois de perder muito sangue, e Shiki decide tirá-la de perto da titã fêmea para ajudá-la. No entanto, ele fica chocado ao ver o titã a protegendo, e até Jin se pergunta se o sangue de Omari tem vontade própria. De repente, a titã fêmea começa a cuspir sangue violentamente, e enquanto Jin se esconde atrás de uma rocha, Shiki leva a força total do ataque de frente. A chorosa Omari pede à titã fêmea para parar de chamá-la de irmã mais velha, e Shiki se levanta confuso sobre o que ela quer dizer. Omari mais uma vez pede para ele fugir, mas Shiki se recusa, dizendo que ela morrerá de perda de sangue se ele não a ajudar, e que ele não quer ver mais ninguém morrer na frente dele novamente. De repente,
a titã fêmea solta um rugido poderoso cuja onda de choque atinge até o resto dos alunos fora da floresta. Nato observa tudo de cima de uma árvore e decide deixar Shiki e Jin tentarem lidar com a habilidade de liberação de sangue de Omari antes de intervir. De volta ao local da batalha, Shiki tenta se ferir para extrair sangue e usá-lo como arma, mas isso não acontece. A titã fêmea o ataca e ele desvia, mas então a titã fêmea pega algumas pedras do chão e as arremessa contra ele. Ele é atingido e arremessado para longe, mas o que mais o magoa é o quão pateticamente fraco ele é agora. Ele nunca havia perdido uma luta antes, mas agora é apenas um pirralho inútil. Ele começa a chorar de frustração, mas então Jin sai para se juntar à luta e lhe diz para ir para casa se for chorar como uma criança. Shiki fica bravo com ele e diz que estava apenas suando pelos olhos, mas Jin não tem tempo para isso. Ele corta suas feridas novamente, e desta vez, ele cria 2 tipos diferentes de motosserras em cada braço. O dano que ele sofreu do ataque anterior da titã fêmea ainda o está incomodando, mas ele está determinado a vencer cada luta à sua frente. Nato apenas observa de longe, e ele fica impressionado que Jin pode criar 2 tipos de armas ao mesmo tempo. Ele começa a explicar como o sangue Oni pode assumir qualquer forma que eles imaginem, mas é frequentemente influenciado por seus traumas passados, preferências e experiências. Enquanto isso, Jin corre em direção à titã fêmea, usando a motosserra circular para escalar. Ele então tenta imitar Levi Ackerman, atacando o pescoço da titã fêmea, mas ela sacrifica um braço para se proteger. Enquanto ele luta contra a titã fêmea, Shiki grita para sua mão: faça algo. Ele se pergunta por que não consegue fazer uma arma quando Jin consegue. Mas então, de repente, ele percebe que Jin só faz coisas para cortar, e até Omari tem uma conexão pessoal com sua titã fêmea. Ele pensa que pode fazer armas porque ele gosta delas mais do que um americano comum, e ele de repente descobre como controlar seus poderes. Do outro lado, Jin está tendo dificuldade em lutar contra a titã fêmea, que de repente solta um rugido alto que estouram seus tímpanos. Ele perde o senso de equilíbrio e pensa que vai morrer, e até Nato se prepara para intervir, mas então Shiki declara que ele vai assumir a luta agora. Ele aponta um poderoso lançador de granadas para a titã fêmea, e Nato fica impressionado que ele descobriu isso. Shiki está empolgado para experimentar sua nova arma, mas então a titã fêmea o ataca. Ele desvia do ataque e então dispara uma granada nela, explodindo-a instantaneamente. E tanto Jin quanto Nato ficam chocados ao ver seu poder. A titã fêmea começa a desaparecer enquanto seus fragmentos se espalham por toda parte, e Omari perde a consciência. Enquanto isso, Jin ainda está atônito com o poder de fogo de Shiki, quando de repente começa a chover sangue. No entanto, era apenas o sangue espalhado no ar pelo ataque anterior de Shiki, e logo se transforma em chuva normal. Jin percebe que o ataque de Shiki não apenas matou a titã fêmea, mas também mudou o clima. Shiki, por outro lado, nem sequer pensa nisso. Ele começa a ir em direção a Omari para ver se ela está bem, mas então sua visão fica embaçada, e ele cai no chão, incapaz de se mover. Nesse momento, Nato chega, dizendo a ele que ele liberou uma quantidade ridícula de sangue agora, e é por isso que seu corpo não tem mais forças. Shiki diz a ele que ainda consegue continuar e de alguma forma se força a ficar de pé, mas isso não dura nem 5 segundos, e ele mais uma vez cai no chão. Nato o chama de novato que não consegue nem controlar seu poder. No entanto, ele percebe que o poder de Shiki estava além de tudo que já viu. Ele avisa Shiki que se usar muito sangue pode até morrer, e isso o faz se preocupar com Omari, em vez de si mesmo. Ele pede a Nato para verificar como ela está, porque ela pode ter usado muito sangue, e diz que ele não se importa de ser examinado depois dela. Nato não esperava que Shiki se preocupasse com outra pessoa, quando ele próprio estava em uma condição tão séria. Mas, no momento em que ele está prestes a ajudá-los, Jin lança um ataque surpresa contra ele. Felizmente, os reflexos de Nato são rápidos o suficiente para bloquear o ataque, e ele empurra Jin para trás, que diz para ele que eles não precisam se preocupar com os perdedores. Nato pergunta o que acontece se Omari morrer por não poder receber tratamento de emergência, e Jin responde que isso não é da conta dele. Nato fica enojado ao ouvir isso, e deixa claro para Jin que ele odeia bastardos egoístas como ele. Jin também não se importa com isso, e apenas pede a Nato para confirmar que ele pode se formar se matá-lo. Nato promete que está falando a verdade, e isso é o suficiente para Jin avançar direto contra ele. Nato bloqueia a motosserra de sangue dele usando seu guarda-chuva, que é feito do mesmo material da calça do Hulk, porque essa coisa é indestrutível. Então, ele pressiona um botão para liberar uma cortina de fumaça, e Jin pensa que ele está tentando pegá-lo com um ataque surpresa. Ele está confiante de que pode matar Nato no momento em que ele entrar em seu alcance, mas no momento seguinte é atingido por algumas balas rápidas.
Ele imediatamente se abriga atrás de uma árvore, e Nato continua disparando balas de borracha de seu guarda-chuva multiuso em sua direção, dizendo que as balas não vão matá-lo, mas que vão doer pra caramba. Ele também mirou propositalmente na mão ferida de Jin para causar o máximo de dano. Jin percebe que Nato planeja manter uma distância segura entre eles, porque ele pensa que ele só pode usar armas de curto alcance. No entanto, ele tem alguns truques secretos para momentos como este, e imediatamente sai do abrigo das árvores, desviando das balas de Nato antes de enviar algumas lâminas voadoras em sua direção. Nato desvia delas facilmente, mas ele fica surpreso que Jin tenha uma contramedida para inimigos que podem lutar fora de seu alcance. Jin continua atacando-o e então aparece atrás dele no ar, pensando que ele não será capaz de se defender agora. No entanto, Nato apenas joga uma bomba nele e Jin entra em pânico. Felizmente, acaba sendo outra bomba de fumaça inofensiva, e Jin pensa que Nato vai atirar nele de longe novamente. É por isso que ele nem mesmo antecipa Nato vindo por trás e o atingindo com um soco esmagador de coluna. Nato o repreende por ter tanta certeza de suas previsões em uma batalha, porque isso o torna vulnerável a ataques surpresa. Jin está muito ferido e exausto para se mover agora, mas ele continua tentando, e Nato tem que inverter seu guarda-chuva e usá-lo como uma jaula para contê-lo. Jin continua tentando se libertar do guarda-chuva, e Nato pergunta se ele está tão desesperado para ver o pai. Ele de repente fica em silêncio ao ouvir isso, e então pergunta a Nato como ele sabia disso. Nato responde que ele investigou os arquivos dele, então ele sabe algumas coisas sobre ele, incluindo o fato de que o pai dele é um Momotaro. Enquanto cada célula do corpo de Jin se revolta ao ouvir isso, Shiki fica chocado ao saber que ambos têm histórias de vida semelhantes. No entanto, Jin está cheio de ódio ao admitir que seu pai é um Momotaro e que aquele bastardo tirou tudo dele. Ele matou a família dele e depois fez experimentos nele, deixando cicatrizes por todo o seu corpo. Jin se lembra de como sobreviveu de lixo e do ódio contra seu pai. Ele jura que o matará com as próprias mãos, mesmo que tenha que arriscar sua vida para isso. Em seu modo enfurecido, Jin de repente tem uma explosão de poder, permitindo-lhe arrancar a jaula que o prendia. No entanto, antes que ele possa fazer qualquer coisa, Nato o agarra pelo rosto e o joga no chão, chamando-o de pirralho estúpido. Ele diz a ele que se ele morrer enquanto persegue seu sonho, ele é um idiota que nunca será capaz de alcançá-los. Ele o instrui a viver para que seu sonho se torne realidade, mesmo que isso signifique aceitar a derrota e a humilhação. Jin finalmente para de se mover com isso, e então Nato liga para a escola para enviar a enfermeira, porque ele tem um aluno ferido ali. Ele informa a escola que Omari foi retirada deste teste por causa de sua perda de sangue, e que Jin também foi amarrado. Shiki, por outro lado, ainda está de pé, e Nato lhe diz que ele tem apenas 6 minutos antes que o tempo se esgote. Ele tem uma das bolas na mão e diz a Shiki que ele pode tentar pegá-la dele, ou encontrar a bola restante em 5 minutos e chegar à escola. Shiki diz que não é justo, mas ele não tem escolha a não ser seguir as regras de Nato. Então Shiki sai correndo, e Nato vai atrás dele igual o Sonic. Enquanto isso, Jin está sentado em silêncio, amarrado a uma árvore, quando de repente Shiki aparece dos arbustos próximos. Ele caminha até Jin, dizendo que o libertará, mas em troca ele terá que trabalhar junto com ele. Jin fica chocado com a oferta, e Shiki diz que nenhum dos dois pode vencer Nato sozinho, mas se trabalharem juntos, eles têm uma chance. Jin se recusa, dizendo que ser resgatado por um idiota vai ferir seu orgulho, e Shiki nem se dá ao trabalho de debater o ponto de que ele é um idiota. Ele pergunta a Jin se seu orgulho é mais importante do que seus objetivos, porque ele não pode alcançá-los apenas sentado ali. Jin pergunta por que ele se importa com isso, e Shiki revela que o pai dele também era um Momotaro. Jin fica chocado ao ouvir isso, e então Shiki usa a velha tática dos somos iguais do Naruto, dizendo a ele que eles são parecidos. Enquanto isso, Nato está procurando por Shiki, e como não consegue encontrá-lo, ele duvida que ele tenha voltado. Nesse momento, ele vê Shiki fugindo enquanto xinga Jin, e decide encurralá-lo imediatamente. Shiki para assim que Nato pula, dizendo a ele que seu tempo está acabando enquanto exibe sua bola. Shiki começa a xingar Jin em sua mente, não porque ele não está o ajudando, mas porque, apesar de ter sido resgatado, ele queria ser o responsável. Nesse momento, Jin salta sobre Nato por cima, mirando na bola, mas ele desvia facilmente. No entanto, aquilo era apenas uma finta, e o verdadeiro movimento de Jin é jogar uma pedra amarrada a uma corda em Nato. A corda o envolve rapidamente, contendo-o, e então Shiki pega a outra ponta. Ele e Jin começam a puxar Nato com todas as suas forças,
mas ele crava os calcanhares no chão, bem certo de que eles não têm resistência suficiente para vencê-lo. De repente, Jin atira uma lâmina de sangue em Nato, forçando-o a desviar, e ele perde o equilíbrio na tentativa de fazer isso. Isso é o suficiente para Shiki, que corre em sua direção e tira a bola das mãos dele. A bola cai perto de Jin, e Nato tem certeza de que se ele tentar levá-la para a escola, Shiki tentará roubá-la dele. Ele planeja pegá-la deles enquanto eles lutam, mas para sua surpresa, Shiki diz a Jin para pegar a bola e correr. Jin faz exatamente isso, e Shiki continua o incentivando animadamente. Ele diz a Nato que eles pegaram a bola dele, mas então Nato o lembra que apenas a pessoa que levar a bola para a escola passa, e a esse ritmo, será apenas Jin. Shiki fica chocado ao perceber isso, e Nato percebe que ele é um completo idiota, que não pensa nos benefícios e perdas antes de tomar qualquer atitude. Ele realmente se arrepende de suas decisões rapidamente e grita para Jin voltar, mas ele está muito longe para ouvi-lo agora. Jin tem certeza de que pode voltar para a escola a tempo a esse ritmo, mas então, ele se lembra de como isso não seria possível sem a ajuda de Shiki, e de repente ele não consegue simplesmente abandoná-lo. Ele se vira e corre em direção a Shiki, que fica pasmo e pergunta se ele é tão ruim de senso de direção quanto Zoro. Jin diz para ele calar a boca, porque a única razão pela qual ele está fazendo isso é porque ele não quer dever seu sucesso a um idiota. Ele preferiria falhar e alcançar seu objetivo sozinho. E é por isso que ele pede a Shiki para pegar a bola e seguir para a academia. No entanto, no momento em que eles estão prestes a fazer contato, uma pequena criatura rosa chega correndo ali em grande velocidade e para bem no meio deles. Nato imediatamente pausa o teste, dizendo a eles que não deveriam lutar quando Muku, o animal de estimação de entrega de alta velocidade deles, está ali com eles. Ele sabe que Muku é despachado apenas quando há uma emergência, e ele ativa o rádio em suas costas para receber um pedido de reforço da filial de Kyoto, que está sob ataque da agência Momo, fora da zona de teste. O resto dos alunos está esperando pacientemente por sua vez, pensando que Shiki e os outros falharam porque o tempo limite já passou. No entanto, Nato retorna junto com Shiki e Jin nesse momento, dizendo aos outros alunos que a filial de Kyoto está em sério perigo e está solicitando reforço. Portanto, eles estão indo para lá em vez de conduzir o teste. Eles imediatamente entram em um barco e seguem em direção à filial de Kyoto, e os alunos têm opiniões mistas sobre estarem em campos de batalha reais tão rapidamente. No entanto, Nato lhes diz que eles não vão lutar, e que ele só precisa que eles apoiem os lutadores de verdade.